pessoal! Hoje eu vou responder algumas perguntas dos internautas sobre justa causa. Então vamos falar desse tema que é muito polêmico. A justa causa, ela está elencada no artigo 482 da CLT. A primeira informação que a gente precisa ter é o seguinte: não existe justa causa se não tiver escrito no artigo 482 da CLT. Então o empregador não pode achar que o empregado fez algo grave e que isso é justa causa. Ele precisa ir lá verificar se está escrito no artigo 482 da CLT. Antes da gente falar sobre as hipóteses, sobre o que pode ser considerado justa causa, outro dia eu recebi um cliente que estava assim muito aflito, super preocupado como iria ficar a carteira dele. Então, para as pessoas que não sabem, independente da forma como o seu contrato de trabalho for rompido, se for por justa causa, se for sem justa causa, se for um pedido de demissão, independente da forma de rompimento do seu contrato de trabalho, não haverá nenhuma anotação na sua carteira. Vai constar apenas a data de saída, nada mais. Caso o empregador coloque qualquer informação desabonadora na carteira, ele poderá, ter uma ação contra ele e ser condenado a pagar danos morais. Mas vamos à justa causa. O que poderia ser considerado justa causa? Eu vou ler alguns incisos e vou explicá-los. O primeiro deles é considerado justa causa o ato de improbidade. O que é ato de improbidade? É toda conduta do empregado ligada à prática de crime, de atos ilícitos. Então, um exemplo seria o empregado que furtou, que roubou na empresa. É um ato considerado ilícito, inclusive uma conduta criminosa. O empregador vai dar a justa causa e vai fundamentar. Apesar da CLT não dizer, eu como advogada, toda vez que um cliente me consulta, a orientação que eu dou, especialmente na justa causa, por ser muito grave, é fazer a comunicação formal e dizer o motivo. Porque o empregado também, caso ele não concorde, ele tem direito de acionar a justiça e pedir uma reversão dessa justa causa. Segundo motivo que pode ser considerado justa causa: incontinência de conduta ou mau procedimento. As pessoas confundem muito, o significado dessas expressões. A incontinência de conduta significa toda atitude do empregado ligada a uma conotação sexual. Então hoje, o que seria um exemplo, a pessoa que mandar nudes para as pessoas da empresa, seria um exemplo típico de uma incontinência de conduta. Já o mau procedimento é toda conduta que fere a moral, que fere os bons costumes. E aí pode ser muita coisa. Aquele empregado que está viciado em falar palavrões, palavras de baixo calão, mas nesse caso não pode ser uma única vez não, vai ter que ser uma conduta reiterada, o empregador já deve ter tomado outras medidas, advertências, suspensões, até chegar na justa causa. Pode ser também, hoje às vezes, a gente tem algumas situações, as moças costumam às vezes não ter bom senso e vão trabalhar, eu costumo brincar de cinto, aquelas saias pequenininhas, de decote. Se o empregador não tolera esse tipo de atitude, também pode ser considerado como uma justa causa, se ela já tiver reiterado. Outra situação, negociação habitual, que o empregador não concorde, não consinta. Então é uma regra proibitiva na empresa e o empregado está em negociação habitual. Sabe qual que seria o exemplo? As pessoas que vendem Natura, Avon, Tupperware, se o empregador não consente, se o empregador tem uma regra proibitiva, isso pode ser motivo para justa causa também. A quarta, condenação criminal transitada em julgado. Aqui é importante dizer o seguinte: se o empregado ele for preso e essa prisão ainda depender de um processo, ainda depender de recursos, o empregador não poderá dispensá-lo por justa causa. Nestes casos, gente, o empregador deverá, aí é uma imposição da CLT, suspender o contrato de trabalho. Só, mas o contrato vai existir. Ele não vai pagar nada, nem salário, nem encargos, mas o contrato persiste. Quando esse processo criminal chegou lá na última instância, ou seja, quando ele não tem mais nenhum recurso, nesse caso, aí a CLT permite, de acordo com o artigo, que se dispense
por justa causa. Outra situação que é justa causa e que muita gente não sabe o que significa é a desídia no desempenho das suas funções. O que é desídia? A desídia, ela costuma ser um tema guarda-chuva. Desídia é falta de comprometimento ou de responsabilidade. Aí aqui cabe coisa demais. Por exemplo, aquele trabalhador que falta sem justificativa, não tem atestado, não tem nenhuma das hipóteses que a lei entende como hábeis, né, a abonar a sua falta. Então ele falta, não tem atestado, não tem justificativa nenhuma. É uma situação em que pode gerar desídia. O trabalhador que atrasa com constância, o trabalhador que não cumpre o trabalho, né, as metas que são estabelecidas, isso tudo pode ser considerado desídia. Mas é importante que a gente entenda, não é uma única vez também na desídia, não. A desídia precisa de uma situação reiterada, precisa que isso se repita muitas vezes e, claro, que o empregador venha punindo o empregado com outras medidas. Outro dia eu vi uma decisão que reverteu a justa causa porque o empregador ele simplesmente foi passando por cima dessas situações de atraso, sem justificativas, das faltas sem justificativa e chegou diretamente na justa causa. Então não havia prova das penalidades anteriores. Também é considerada justa causa a embriaguez habitual ou em serviço. Eu faço questão às vezes de falar e ler no artigo que a CLT diz embriaguez habitual ou em serviço. Mas os nossos tribunais não consideram embriaguez habitual como motivo de justa causa. Na verdade, a embriaguez habitual seria o alcoólatra, né? Ou se falar das drogas, né? Aquela pessoa que é viciada em drogas. Essa pessoa, na verdade, ela tem uma doença e ela precisa ser encaminhada ao tratamento. Então, o empregador vai encaminhar ao tratamento. Caso o empregado se recuse, poderá ser justa causa. Já a embriaguez no serviço, a pessoa é pega bebendo no serviço. Nesse caso, aí pode ser uma única vez e é motivo de justa causa. Também se a pessoa violar segredos da empresa, informações que são passadas em reuniões, informações internas que não podem ser veiculadas, pode ser considerado também justa causa. Quando o empregado age com indisciplina ou insubordinação, não é sinônimo. Indisciplina é quando ele descumpre uma regra que é comum a toda a empresa. Então, se tem uma regra geral e ele descumpre, isso pode ser considerado indisciplina e, portanto, dar a sua justa causa. A insubordinação é quando o empregado descumpre uma regra direta. Então, se o seu empregador te dá uma ordem, faça, e você diz não faço, isso é considerado insubordinação. A próxima, abandono de emprego. O abandono de emprego, apesar da lei não falar nada, é considerado, ou deve-se considerar, um prazo razoável. Faltou 5 dias. Isso não pode ser considerado abandono de emprego. Pelo menos os nossos tribunais não consideram como abandono. O período razoável para o empregador, né, determinar e rescindir o contrato é de 30 dias. E nesse caso ele vai tomar algumas medidas. Ele vai mandar uma correspondência para o empregado, convocando esse empregado. Ele vai também colocar nos jornais de grande circulação, lá no setor de classificados, uma convocação. E aí sim ele vai dar a justa causa. É importante dizer que se o empregado abandonou o serviço, não deu satisfação, como é que você vai fazer o pagamento dessa rescisão, né? Muitos empregadores ligam aqui no escritório sem saber como que vão fazer, porque nós sabemos que quando você não faz o pagamento dentro do prazo, que é de 10 dias para qualquer hipótese de rescisão, você incorre numa multa, que é correspondente a um salário dele. Aí o empregador deverá, para ficar livre da multa, fazer uma ação que se chama consignação em pagamento. Pode ser sem advogado, diretamente na justiça, ou através da contratação de um advogado. Também pode ser considerado justa causa quando o empregado, né, fere a honra, a boa fama, ou também quando existe lesões físicas, quando eles entram em embate. E só será afastada essa justa causa se for em caso de legítima defesa. O que seria legítima defesa? Legítima defesa é toda vez que eu me defendo na mesma proporção da ofensa, né, ou do impacto físico que eu sofri. Se eu não tenho algo que me causou antes uma lesão ou uma ofensa,
eu sim estou cometendo alguma dessas hipóteses de justa causa. E uma alteração que veio com a reforma trabalhista, então uma novidade agora nas hipóteses de justa causa, é quando o empregado perde a sua habilitação profissional em decorrência de conduta dolosa. O que seria essa habilitação? Num primeiro momento a gente pensa, é o profissional que é motorista e que perdeu a carteira de motorista. Sim, é um exemplo. Ele perdeu a carteira em razão de diversas multas por excesso de velocidade. Uma conduta dolosa. Dolosa é intencional. Ele poderá, então, ser dispensado por justa causa, uma vez que ele não pode dirigir mais na empresa porque perdeu a carteira. Mas não se aplica só para o motorista, não. Qualquer profissional que precise de uma habilitação, como por exemplo um advogado. Para advogar, você precisa ter a carteira da OAB. Se por algum motivo a OAB cassou a sua habilitação para o exercício da profissão, você não pode ser advogado na empresa, se for contratado como empregado, e será, portanto, um motivo de dispensa por justa causa. Então vejam que são muitas hipóteses que o artigo 482 elenca, mas são apenas essas. Não posso inventar, colocar algo diferente, não. E para completar as perguntas sobre justa causa que me fizeram, um internauta perguntou: e quando eu sou dispensado sem justa causa? Estou cumprindo meu aviso. Se eu faço alguma coisa que possa ser considerada justa causa, pode ter alguma consequência para o empregado? A resposta é sim. Se durante o aviso prévio de uma dispensa sem justa causa, o empregado ele comete alguma dessas hipóteses que nós acabamos de comentar aqui, que estão na CLT, poderá haver uma reversão da sua dispensa que antes era sem justa causa e agora é por justa causa. Tá? Então, para finalizar, o que você tem direito numa justa causa? O seu saldo de salário, as suas férias vencidas, se tiver, o 13º também, se tiver ele integral. Se você tiver férias proporcionais, 13º proporcional, não recebe. Não tem direito ao seguro-desemprego e também não saca o FGTS. Então essas são as principais informações sobre a justa causa. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com seus amigos, inscreva no nosso canal e linka lá no sininho. Acesse as notificações para receber os outros vídeos que a gente está publicando. Se você também tem mais perguntas, posta lá nas nossas redes sociais que a gente está fazendo vários vídeos interessantes. Até a próxima!